Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindos ao programa Política com Factos. Hoje o nosso convidado é o Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia do Cercal do Alentejo. Foi candidato do STC nas eleições de 12 de outubro de 2025. O STC ganhou com 39% dos votos, seguida da CDU com 38,5% dos votos. Carlos, bem-vindo aos estúdios da Rádio Sines. Penso que nunca tinha estado cá. Não, é o facto. Bem-vindo. Obrigado. Dou também os bons dias ao Filipe Alexandre Raposo e também ao António Brás. Viva, muito bom dia. Então, bom dia a todos. Agradecer naturalmente a disponibilidade do Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Cercal do Alentejo e aos meus colegas de painel e também, naturalmente, um agradecimento e um cumprimento especial às agentes do Cercal e de toda a freguesia. A título informativo, para quem nos está lá em casa, os resultados de 2021, o PCP teve no Cercal do Alentejo 634 votos e 4 elementos na Assembleia de Freguesia. O PSD-CDS tem 441 votos e 3 elementos na Assembleia de Freguesia e o Partido Socialista tem 301 votos e 2 elementos na Assembleia de Freguesia, sendo que a CDU não teve maioria em 2021. Em 2025, o Movimento Independente tem 693 votos e 5 elementos na Assembleia de Freguesia. O PCP tem 678 votos e 4 elementos na Assembleia de Freguesia. E o Movimento Renovar tem 74 votos e não tem nenhum elemento na Assembleia de Freguesia. O PCP não tem maioria, o Movimento tem maioria, são 5-4, e há aqui uma reviravolta, digamos assim, na política no Cercal do Alentejo. Muito diretamente ao assunto, Sr. Presidente, o que é que vai mudar no Cercal nos próximos 4 anos? Antes de mais, fazendo aqui um preâmbulozito, quero agradecer também o convite que foi feito para estar aqui, para poder falar e explicar alguns dos nossos projetos e ambições que temos para o Cercal. Antes trago aqui uma lembrançazita. Permito que a melhor parte do programa, começa trago um doce. Muito obrigado. Tradicional, é um tradicional recente. É um projeto que foi desenvolvido por uma empreendedora no Cercal, pela empresa Clandestinos. Muito obrigado. E que é um doce tradicional com alguns dos ingredientes que são característicos da nossa zona. O mel, a noz e o alecrim. Portanto, espero que gostem. Muito obrigado. Em nome da Rádio Sines, muito obrigado. Nada. Pronto, a nível das mudanças, nós, quando aceitámos fazer parte deste movimento, parte da equipa já vinha anterior, nas anteriores eleições, que estávamos na oposição, foi-nos feito o convite e nós, baseado nas ideias que já trazíamos de trás, foram apresentadas, foram aceitas, houve esse compromisso e então resolvemos avançar para esta candidatura. As grandes ambições que temos, eu e a minha equipa, é realmente o desenvolvimento do Cercal, que tem ficado durante décadas praticamente estagnado ou esquecido, não só por parte de anteriores executivos da Junta de Freguesia, como principalmente por parte do município de Santiago do Cacém. Isto não menosprezando alguns trabalhos que foram feitos por anteriores executivos, que há coisas de valor e que temos, houve coisas muito interessantes que foram feitas, mas que na nossa maneira de ver não chega. E temos visto que temos estado décadas e décadas parados sem investimentos significativos que fazem falta. O Cercal já faziam falta e aos dias de hoje mais falta fazem. No que diz respeito, por exemplo, às competências que a Junta de Freguesia tem, não é? E à transferência de verbas por parte do município para a freguesia do Cercal do Alentejo, não há falta de meios e de transferência de verbas e de competências, ou as competências que a Junta de Freguesia tem neste momento e as transferências de verbas estão satisfeitos? Ou o que é que acham que faz? Porque há outras freguesias que acham que estão bem assim, e é legítimo, como é óbvio, não é? Qual é o sentimento do Executivo da Junta de Freguesia do Cercal do Alentejo em relação a isso? Em relação a isso, nós temos algumas transferências que foram dadas pelo município para a nossa Junta de Freguesia.
Temos que fazer realmente uma renovação de algumas dessas transferências e dos contratos interadministrativos, que não são feitas já há algum tempo. As transferências existem a nível do trabalho a executar. O que não acompanha é realmente a parte das verbas e dos meios, quer humanos, quer materiais, aí são manifestamente escassos, muito escassos mesmo, para podermos fazer esse trabalho. O que vai haver é uma negociação, não este ano, mas para o próximo orçamento, até porque isto foi tudo muito em cima do final do ano para se fazer os orçamentos, mas estamos disponíveis, juntamente com o Executivo Camarário. Porque, por exemplo, há três coisas que a maioria das pessoas, não é, fala sempre muito, não é? Que é na questão da limpeza pública, é na questão dos jardins, é nos caminhos rurais. Isto são competências descentralizadas ou são competências da Câmara Municipal? São competências da Câmara Municipal, efetivamente. Os caminhos rurais é claramente das câmaras municipais. As juntas de freguesia têm os caminhos vicinais, têm uma topologia diferente dos caminhos rurais. Existe muito essa confusão. As pessoas, e sou confrontado muitas das vezes, e é feito muito pedido de reunião, uma coisa mesmo abismal, para a reparação dos caminhos rurais. Não é uma competência da junta de freguesia. O que tem acontecido é... Desculpa, a não ser que haja transferência dessas competências. O que não é habitual. É muito, eu conheço poucas freguesias que tenham assumido essa competência por transferência. Aqui na Zona Atão não conheço nenhuma sequer. Não, e neste caso nós temos perto de 300 km de caminhos rurais. Portanto, com a estrutura que temos, dois tratores, já com uma idade avançada, uma reta com a idade ainda mais avançada, e com pouco pessoal não conseguimos dar conta deste. Portanto, o que temos feito e que as pessoas muitas vezes confundem é porque nós, junta, temos andado a tapar algus buracos e então associa-se que, sim, é a junta que faz a emergência, não é? Assumem por emergência. Agora, há aqui uma questão que gostaria de colocar. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Cercá-lo fica relativamente longe de Santiago do Cacém, geograficamente. Fica já no limite. E o Cercal está equidistante de Mil Fontes, de Sines e de Santiago do Cacém. Está a cerca de 20 e tal, 30 km mais ou menos dos três. A sensação que se tem, ou pelo menos é a percepção que eu tenho, dá a ideia que o Cercal, que não é quase Santiago do Cacém, enfim, por vezes parece mais perto de Mil Fontes, outras vezes parece mais perto de Sines, não é? Isto é uma vantagem que vocês têm, para já aqui um problema que vocês têm, que é o acesso aos serviços ficam longe, seja os hospitais, seja no caso do tribunal, seja o que for. Pronto, isso é uma realidade. Depois também tem a ver, a distância é em quilómetros, mas depois também temos a questão da estrada cheia melhor ou pior, se é mais rápido ou não. Mas isto para o Cercal é uma vantagem. O Cercal parece quase que vive aqui em três mundos distintos, não é? Sim, concordo plenamente. Tem vantagens e desvantagens. A nível do acesso aos serviços, sim, é complicado. Para se vir tratar de qualquer coisa a Santiago, e nós somos a freguesia que tem a vila onde está sediada a freguesia, é a mais distante de Santiago do Cacém, que são 30 km. Somos muito mais perto de Vila Nova de Mil Fontes, por exemplo, que está a 14 km. Pronto, isto é uma vantagem. Nós estamos muito próximo do mar e temos ali um conjunto de circunstâncias a nível de natureza, de turismo, que é acabam difícil... Por ter o campo perto do mar. Exatamente. Nessa parte é muito vantajoso, e temos alguns setores económicos que têm tido essa benesse e essa valorização. Por outra parte, é a questão dos serviços. Qualquer coisa temos que vir à Câmara Municipal para tratar, temos que ir ao Tribunal, o próprio hospital fica a uma distância muito, muito grande, portanto, e nem temos as valências que muitas vezes são necessárias neste hospital, portanto temos que ir para Beja ou para Setúbal, que é um problema que temos todos aqui, não é? Que enfrentar. E sim, mesmo os próprios bombeiros, e eu, enquanto Presidente da Assembleia da Associação Humanitária dos Bombeiros do Cercal, é muitas vezes debatido esse problema também. Sim. Agora, isto conduz-me aqui à segunda questão. Dada esta distância que existe, e depois isto reflete-se na dificuldade, principalmente, de acesso aos serviços,
seria suposto, ou é suposto, que a Junta consiga substituir até ao limite do que é razoável estes serviços que têm que ser procurados em Santiago. Enfim, o que eu quero dizer com isto é necessário ter uma boa escola, é necessário ter serviços de saúde, pelo menos que dêem uma resposta inicial, é preciso ter bons bombeiros, é preciso ter boa segurança, portanto, porque quer dizer, se vocês tiverem uma coisa grave, estão à espera que chegue a GNR de Santiago 30 minutos depois, quer dizer, já aconteceu o que tinha que acontecer. Já foi. E agora, pronto, olhando para isto, o meu entendimento, para quem olha para o território, era aqui suposto a Junta de Freguesia do Cercal ter aqui um conjunto de competências e de valências e de soluções que se calhar numa das outras freguesias necessitaria ter por questões de proximidade. Mas, contudo, o orçamento reduziu. Sim, o orçamento reduziu. Vamos lá ver, se for analisado o orçamento de 2025 face ao orçamento de 2026, ele é muito próximo. O que houve foi uma transferência em 2025 da Câmara Municipal para a Junta relativamente a uma obra, que foi o skate park. Porque se retirarmos esse valor da obra, o orçamento foi até ligeiramente superior face a 2025. Okay. Mas voltando ainda ao que estava a falar há pouco, nós realmente, estas distâncias têm sido complicadas, e falou no caso da GNR. Nós, com as tempestades que tivemos agora e com as ocorrências que existiram, para as chamadas ao Cercal, vinha a GNR de Sines ou de Alvalade. Portanto, estamos a ver as distâncias, mais de 30 minutos para ocorrer a todas as situações. Mas é aquela questão que falávamos há pouco, mas eu, por acaso, acho curioso. Eu tenho um bocado essa percepção, desde miúdo. É quando nós, por exemplo, fomos às Ermidas, à Abels, e a gente tem a sensação, ponto, que está em Santiago. Mas o Cercal, eu, por exemplo, em miúdo, durante muito tempo, pensava que o Cercal até pertencia ao Odmira. Não era por nada de especial, era pela proximidade. Não é verdade, porque eu passava muito ali no Cercal, especialmente no verão. E no verão, o Cercal, não sendo uma terra de praia, porque não tem a praia ali, mas sentia-se, havia pessoas que eventualmente iam para Mil Fontes e que tinham casas ali, e havia ali um ambiente um bocado de verão, e eu tinha muito esta sensação de que o Cercal era um bocado, que não tinha muito a ver, sim, um bocado à margem, e pronto, ficava ali no limite. E depois isto hoje, já refletindo de outra forma, eu acho que estas freguesias que ficam muito distantes das sedes de concelho deviam ter uma autonomia diferente, um conjunto de competências para poder responder rapidamente. Mas isso iremos lá, porque depois há aqui outros equipamentos que vamos falar também sobre eles. Sim, eu vou voltar à mesma questão, o que é que vai mudar no Cercal, porque há aqui naturalmente uma grande expectativa, não é, por parte das pessoas com esta mudança tanto na Junta de Freguesia como na Câmara Municipal. A grande promessa, acho eu, por parte da candidatura à Câmara Municipal foi o auditório, não é? O Carlos naturalmente partilha desse objetivo, não é? Por parte da Câmara Municipal. Vamos ter esse auditório nos próximos 4 anos, neste mandato, e qual é que são os outros grandes projetos que a Junta de Freguesia, em conjunto com a Câmara, gostava que realmente nestes 4 anos se realizasse no Cercal do Alentejo? Para podermos dizer, no Cercal mudou, e mudou porque tem mais isto, mais aquilo. Exato. Bem, as expectativas têm sido muito elevadas. As pessoas com esta mudança, e refletiu-se na quantidade de reuniões e solicitações, as pessoas estão muito mais exigentes hoje em dia com que estavam antigamente. Havia coisas do normal, comum funcionamento da Junta ou da Câmara, o espaço de limpeza, isso tudo estava a funcionar bem. Portanto, as pessoas agora estão mais exigentes para outros setores. E falamos de setores primários, na parte de condições para as crianças e para os idosos, que tem sido uma carência bastante elevada, em que nós já defendíamos isto há algum tempo, eu e a minha equipa, que já estávamos na anterior oposição, era algo que nós batíamos sistematicamente. Pronto, e aí foi feito nas nossas reuniões, ainda antes de sequer de entrarmos em campanha eleitoral, quando foi falado integrarmos este movimento de cidadãos, foi apresentado esse projeto, porque nós estamos próximos das pessoas, sabemos as necessidades das pessoas, ouvimos as pessoas, e aquelas eram realmente as ansiedades que as pessoas tinham. A criação de uma creche, de um lar, de um espaço multiusos, não um auditório, mas um espaço multiusos onde se consiga fazer vários eventos, quer a nível desportivo, cultural. Isso é uma das necessidades que identificámos desde cedo
que as pessoas necessitavam e que víamos que estávamos a ficar para trás face a outras localidades, que era um centro escolar. Nós temos várias escolas dispersas na vila, que não faz sentido. Pode ser feito um centro escolar e abranger tudo no mesmo espaço. Portanto, essas foram as bandeiras que apresentámos na altura e que desde cedo foi aceito, foi bem explicado e compreendido. Portanto, temos a grande obra que está em fase de projeto, que a Câmara Municipal já inseriu no orçamento, que é a criação do espaço multiusos. Esse sim está em fase de projeto. Depois temos a parte do lar e da creche, que acho e bem que não deve passar pela Câmara Municipal a criação e a gestão desse espaço. Deve sim apoiar. A Câmara Municipal dispõe de alguns terrenos na nossa freguesia e que pode perfeitamente dispensar ou serem convertidos mesmo de associações ou de particulares que existam para a criação de uma valência de creche e de lar. Então podemos dizer que nos próximos 4 anos os grandes investimentos por parte, neste caso, da Câmara Municipal e em parceria com a Junta de Freguesia, é o espaço multiusos, é a questão do centro escolar, trabalhar esse assunto, e a questão da creche e do lar, sendo que há a Casa do Povo, não é? Pode haver aí alguma parceria. E aproveitar também este tema, a questão da Praça de Touros, não é? A Praça de Touros houve uma parte, não é? Houve uma derrocada e houve a necessidade de, como se costuma dizer, jogar mais um bocado abaixo. Aquele espaço não é da Junta de Freguesia, nem do município. Acho que era importante esclarecer, até porque também se falou que se podia fazer lá outro tipo de equipamentos. O que é que se passou ali? Sim, ali foi um caso muito bicudo, fruto das tempestades que existiram. Aquilo é a construção em taipa, uma construção antiga. Tem por cima a parte de cima de tijolo e betão, portanto tem muito peso por cima da taipa. O que é que aconteceu? Com a entrada de água das chuvas, a taipa foi abatendo e começou a entrar ali em colapso. Pronto. Eu, enquanto responsabilidades de proteção civil, que é inerente ao cargo, juntamente com a Câmara Municipal, decidimos que aquele espaço teria que ser intervencionado com o maior da rapidez. Isto porque passam ali crianças, aquilo fica próximo de uma escola, passa muitos caminhantes que vão para aquela zona e então era uma situação de alto risco. Foram ativados os serviços da Câmara Municipal. Nós disponibilizámos desde a primeira hora a intervir no espaço para derrubar, porque era a melhor coisa que se poderia ter feito naquele espaço de tempo, e foi derrubado parte da Praça de Touros. Claro que isto para a população foi um choque, ninguém estava à espera de ver ali um bocado da praça derrubada. Agora, aquilo é um espaço da Casa do Povo, aquilo não é um espaço nem da Junta de Freguesia, nem da Câmara Municipal. A Casa do Povo terá sempre a palavra a dizer o que é que quer fazer, como dona do espaço. Eu, num vídeo até que foi feito pelo município, partilhei a minha opinião pessoal e fiz questão de dizer: esta é a minha opinião pessoal, não a opinião da Junta, nem a opinião do município. A minha opinião pessoal é que o espaço poderia ser convertido, sendo um espaço da Casa do Povo, sendo a Casa do Povo uma IPSS, poderia ser convertido para a criação de uma creche e de um lar com a mesma valência, no mesmo espaço e zonas comuns para um espaço e outro. Pronto, o que não invalida que, se a Casa do Povo assim entender, e também não me parece mal, é que o espaço seja novamente erguido e que seja feita a construção com o mesmo tipo que existia antes. Destas questões que estamos aqui a falar Portanto, abordámos aqui uma série de questões, algumas perguntas que eu tinha aqui, vocês já se anteciparam, mas há aqui uma questão que parece fundamental para o país todo e aqui para a nossa região em particular, e aqui no Cercal também, a questão da habitação. Isto transita do anterior executivo, porque isto é um projeto da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, não é? Tem uma habitação a custos controlados, 24 fogos. Primeiro perceberem qual é o ponto de situação atual e depois deixar aqui uma questão. A população do Cercal do Alentejo, à semelhança de todo o Alentejo, tem vindo a diminuir, pelo menos até 2021, que é quando existem os censos.
A questão é, de 21 para 26, a percepção é que se tem mantido, tem aumentado, porque algumas localidades têm essa percepção, ou com a imigração, ou até com o fluxo migratório, migrante interno que está a acontecer, que é muitos casais jovens com a dificuldade de terem casas em Sines, Santiago, Santander, ou de Mira, porque estão muito caras, estão a começar a ir para estes locais. Depois o Covid também trouxe aqui uma alteração de paradigma, que fez as pessoas habituaram-se a estar um bocado mais isoladas e passou a haver aqui uma atratividade para estes territórios mais de interior. Portanto, o que eu queria perceber era, há esta sensação no Cercal que a população se está a manter, há, por exemplo, esta questão de fazerem 24 fogos, se não me falha a memória, 24, sim, é extremamente atrativo, porque ou fixa jovens lá, que não vão embora, ou até pode atrair jovens para lá. Portanto, queria aqui perceber isto e se há novos projetos ou novas intenções de junto da autarquia de Santiago, a junta terá mais dificuldade, de tentar alargar aqui a oferta de habitação para ir atraindo e fixando ali casais mais jovens, ou até casais mais velhos, ou pessoas mais velhas, mas para fixá-los ali na freguesia. Sim, de facto, isto houve aqui, nos últimos anos, houve um decréscimo da população do Cercal, era notório, por exemplo, a minha geração conta-se por os dedos das mãos quantos ficaram. Uns emigraram, outros vieram aqui para Sines, alguns foram para São Luís, uma terra que era, à vista do Cercal, uma terra muito pequena, mas que evoluiu, cresceu muito. É verdade. A habitação era mais barata, tinha outras condições. Um centro escolar, por exemplo, São Luís tem um centro escolar ainda pequeno. Isso é um dos fatores de atratividade que depois eu tinha para abordar, porque é uma das coisas que o Cercal reclama. Exatamente. Porque nós não conseguimos fixar casais jovens se não tivermos respostas para ter as crianças, não é? Claro. Porque hoje em dia homem e mulher trabalham, não conseguem ter os filhos. Se a maior parte das pessoas estão a trabalhar em Santiago ou em Sines e depois se ainda tiverem aqui uma resposta escolar ou para os filhos, seja infantário, creche, seja depois mais tarde, e se não houver lá, quer dizer, conjuga-se tudo, não é? Questiona-se qual é o motivo às tantas de dizer porque é que eu tenho só a casa lá e faço a vida toda fora, não é? Esse é eu próprio tive que ponderar muito bem, porque trabalhei em Sines muitos anos, a minha esposa também, e tínhamos os filhos aqui no infantário e morávamos no Cercal. Tivemos que... É muito difícil de combater esta... É complicado. Mas voltando ainda aos 24 fogos. À questão dos 24 fogos, o concurso ficou vazio e foi por isso que não avançou. Mas a intenção deste Executivo da Câmara Municipal fazer novo concurso e certamente terá alguém interessado em avançar. E quando é que foi o primeiro concurso? O primeiro concurso foi, salvo erro, em 2024 ainda. Que saiu que agora já está a aparecer mais. O que acontece e que noto existe realmente agora um acréscimo de população no Cercal e população mais jovem, muito fruto da imigração. Vemos muitos imigrantes a escolherem a zona do Cercal, alguns nómadas digitais, pessoas que fazem trabalho remoto também se estão a estabelecer, gostam de contacto com a natureza. O Cercal pode não ter muita coisa, mas tem qualidade de vida. Eu até costumo brincar, e quem me conhece, o Cercal é uma terra onde nada se passa e tudo acontece. E esta calmaria, as pessoas dão muito valor a isto mesmo, para criar os filhos. Hoje valoriza-se, voltou-se a valorizar essa questão. Portanto, existe, e notamos que existe aqui, mesmo pessoas que trabalham em Sines e que moravam em Sines, com a dificuldade que existe no arrendamento e na compra de casa aqui, estão a comprar no Cercal, estão a ir morar para o Cercal. E aqui existe também, agora com os novos projetos aqui para a zona de Sines, Sines já acaba por não ter muito espaço já disponível, terá que se voltar para o município de Santiago do Cacém. E o Cercal pode ser uma das terras que pode acolher muita gente. Agora, cá está, temos que ter coisas de raiz para fixar as pessoas, não basta ter fogos e casas disponíveis. Tem que se criar toda uma infraestrutura. Sim, senão passam a ser um dormitório, não é? Exatamente, e não é isso que nós temos. Fins de semana ficam... Enfim, durante o dia até se compreende, enfim, quem trabalhar em Sines ou isso, que tenha que ir e vir, etc. Mas depois é importante ir fixando ao fim de semana, nas férias, ao longo do dia. Mas tudo isto é uma dificuldade, porque depois há aqui uma questão. Nós às vezes, isso também é um erro aqui nosso, que também prova um duplo isolamento dos povoados ou dos locais que pertencem às freguesias, mas há ali pequenos núcleos que, não sendo no Cercal,
mas pertencem ao Cercal, à Junta de Freguesia. E depois vocês têm aqui o problema dos caminhos rurais, estávamos a falar há pouco, que também vem acrescentar aqui isolamento a esses pequenos povoados, não é? Exatamente. E não é preciso muito para que as pessoas deixem de sentir essa atratividade nos meios mais rurais, precisamente devido ao estado dos caminhos. Mesmo em termos económicos, temos muitos turismos rurais ali na zona, na nossa freguesia, e que os próprios proprietários me contactaram: Carlos, estou com uma dificuldade em ter pessoas aqui porque o caminho está praticamente intransitável, e não é de agora, devido à tempestade, dá vários... Já é mau, o caminho já é tradicionalmente mau. O que acontece é que existe a boa vontade, e isso tenho a agradecer a alguns elementos da população, que mediante a entrega do material junto dos locais, eles próprios fazem essa reparação. E deixo-me também confidenciar que a Câmara Municipal tem disponibilizado esse material, portanto, é algo que não sai também do nosso orçamento, nem tinha que sair porque não é uma responsabilidade da Junta de Freguesia, mas a Câmara tem dado o material para se fazer essas reparações. Portanto, os caminhos rurais realmente é algo, se calhar do top 5 das nossas prioridades, acaba por estar incluído aí. E é algo que tem que ser visto, combatido, no bom sentido, não é? Para que seja transitável, de modo a fixar mais pessoas, para que as atividades agrícolas, económicas, sejam... E as questões de segurança, não é? A pessoa sentir que se tem algum problema, tem um caminho em que em 5 minutos está no Cercal, ou está, não é? Isso é um fator também de segurança e que quebra o isolamento, porque eu conheço alguns, não só no Cercal, mas conheço alguns casais de alguma idade que, à medida que vão ficando mais idosos, começam a ter receio de estar no seu monte ou na sua quinta porque sentem-se demasiado isolados. E não é só a distância física, é a distância também psicológica. Exato. Gera um caminho que não esteja bom, porque isto que aconteceu agora, só uma intempérie, qualquer coisa, não conseguem sair, estão muito longe, é difícil chegar lá o socorro, o apoio. Sim, nós, e permita-me interromper, nós agora, quando foi estas intempéries, tivemos casos mesmo de pessoas que ficaram isoladas, completamente isoladas. Foram identificados, foi juntamente com a Junta de Freguesia e os bombeiros voluntários do Cercal, foram identificadas essas pessoas que estavam em situação de isolamento e de risco, e claro, havia um plano de contingência no caso de haver um problema de saúde ou algo, os bombeiros iriam com os meios. Não conseguiam ir com as ambulâncias, não conseguiam passar, mas tinham que ir com um carro de fogo, por exemplo, resgatar as pessoas até onde a ambulância chegasse. Portanto, esse fator psicológico, mesmo para as pessoas de mais idade, tem muita influência, não é? As pessoas gostam, e é difícil saírem dos próprios montes, e tive casos de pessoas que se negaram mesmo a sair, tinham hipóteses de ficar com familiares. Isso sente-se nos incêndios, e não é só nos incêndios, é em tudo. As pessoas às vezes acabam por morrer vítimas de fatores até psicológicos, de resistência às saídas. Vocês têm uma população muito envelhecida à volta? Temos sim. A maior parte das zonas mais rurais é a população mais idosa, acima dos 65 anos. Tenho aqui duas questões. Uma, e também indo ao encontro da vossa conversa, o Presidente da Junta de Mil Fontes, quando esteve aqui no nosso programa, de certa forma assumiu, não é, que Mil Fontes quer fazer parte da solução da habitação em relação ao grande desenvolvimento económico de Sines, não é? E que naturalmente se fala muito agora da habitação, e que Mil Fontes provavelmente está preparado para mais de 2.000 ou 3.000 casas, segundo aquilo que falamos. O Cercal também tem essa linha de pensamento, também quer fazer parte dessa solução e tem condições para isso, não é? Tem terrenos, tem uma estratégia definida, porque não é só fazer casas, não é? Tem que haver um desenvolvimento de outras coisas para acompanhar esse desenvolvimento, ou não pensaram nisso? Não? Qual é que é a vossa linha de pensamento em relação a isso? A linha de pensamento é, nós queremos fazer parte também dessa solução, não é só querer, como temos mesmo que fazer parte dessa solução. A quantidade de pessoas que se fala que está previsto vir para esta área, as pessoas não vão ficar todas deslocadas no mesmo sítio, não é? E o Cercal, tendo todas as condições de acolher essas pessoas, logicamente que nos faz todo o sentido. Agora, poderemos não ter muitas habitações novas? Não temos muitas habitações novas. Temos espaços de construção? Temos espaços de construção.
temos um outro problema, temos muitas casas de volutas. Isto é um dos problemas que nos temos vindo a perceber, principalmente agora quando houve estes problemas das tempestades, em que estas casas de volutas devem ter um aproveitamento. Portanto, os particulares aqui também acabam por ter alguma responsabilidade. Exatamente, porque não podemos pôr em causa a proteção da população por casas que estão a cair, quando essas casas podem ser aproveitadas e até umas oportunidades de negócio bastante interessantes para certos proprietários que podem aproveitar. Portanto, a lógica será por aí, com a construção de novas habitações, com o apoio do município também nesses tais 24 fogos, quer da parte dos proprietários, assim vejam essas oportunidades de negócio. E também ainda não falámos de forma mais concreta, aproveitar os aglomerados rurais. Estou-me a lembrar, por exemplo, e que ao longo dos anos há de certa forma algumas queixas por parte dessas pessoas, porque nós falamos no Cercal, mas a freguesia do Cercal não é só o Cercal, não é? Falamos da Sonega, da Aldeia do Cano, penso que são as duas localidades, depois temos as Silveiras, né, as Catifares, mas penso que o maior é o Areal, a Sonega e a Aldeia do Cano. Este desenvolvimento também podia ser por aí, não é? Desenvolver estes aglomerados rurais, porque tem pessoas, tem algumas já tem alguns serviços. No caso, por exemplo, da Sonega, né, tem a associação que presta um serviço à população e aos mais idosos. Já tem algumas infraestruturas. No caso da Aldeia do Cano também tem algumas coisas. Isto também para ir ao encontro de outra questão. Estes meios rurais sempre se queixaram, algumas pessoas, né, de alguma distância em relação à freguesia e de algum apoio, não é? Vai haver aqui outro tipo de apoio, outra proximidade, sendo que há alguma proximidade e até alguma comunicação, isso até tem sido notório, a questão da comunicação, há aqui outra comunicação de proximidade em relação à freguesia e às populações. Mas estes locais, estas localidades, estes meios rurais, como a Aldeia do Cano e a Sonega em particular, que penso que são os maiores, vão ter aqui outro tratamento, outra proximidade, outra disponibilidade por parte da freguesia para se fazer outras coisas, né? Outras coisas diferentes e aproveitar o ativo humano que há nestas freguesias e principalmente as associações, né, que lá há. Precisamente, nós temos a felicidade de, na nossa freguesia, o movimento associativo é bastante forte. Temos muitas associações em que estão precisamente nessas terras mais pequenas, que fazem parte da nossa freguesia, e que estão vivas, o que é bom sinal. Nós até tivemos agora há pouco tempo a marcação das festas para o ano, e eu tinha a sala cheia de pessoas das associações, onde estava precisamente muito pessoal representado das Catifarras, da Aldeia do Cano, da Sonega. Portanto, o Areal não tem comissão de moradores, mas estão a tratar disso agora. Até fiz esse reto. A Sonega e a Aldeia do Cano é os locais onde tem mais pessoas, não é? Sim, são os mais representativos. E tem-se notado também um acréscimo de pessoas nesses locais. Aí é mais notório ainda do que a própria vila em si. Porque, claro, mesmo mais pequenos, quando crescem um bocadinho, nota-se muito mais. O que é interessante, essa parte é muito interessante. Não, nós aqui, a nível e foi algo que nós, no nosso programa, fizemos fincapé, é que tem que existir mais transparência e mais participação por parte da população. E nós estamos a trabalhar precisamente nisso. Vou dar agora um exemplo, e olha, vou confessar aqui na rádio em primeira mão. É disso que a gente gosta. As festas do 25 de Abril, que tradicionalmente são feitas sempre no Cercal do Alentejo, foi a intenção deste Executivo descentralizar. Portanto, vamos fazer as festividades do 25 de Abril, vamos fazer o hasteado das bandeiras às 9 da manhã na Rotunda, como é habitual e normal, mas as festividades do 25 de Abril, no Largo dos Caíros, sim. As festividades em si vão ser na Sonega. Portanto, isto vai ser algo inédito na nossa freguesia, e todos os anos vamos rodar assim por as várias terras. É uma forma de aproximar as pessoas, de fazer ver que a freguesia do Cercal não é só a vila, porque não é. Nós somos todos fregueses da mesma freguesia, faço a redundância, e como tal temos que ser todos tratados por igual.
E aí sim, estamos juntamente com a Câmara Municipal a pedir vários apoios, nomeadamente um autocarro para que as pessoas possam se deslocar nessa data até à Sonega. Portanto, é uma forma também de aproximarmos as populações desses meios mais gostaria. Quer dizer, deixa-me só dizer uma coisa. Quer dizer que, ao fim e ao cabo, podemos dizer que o 25 de Abril, não é? É sempre comemorado e sempre foi comemorado na freguesia, mas este ano acaba por ser um 25 de Abril para todos, não é? Vão e a rodar, não é? Não há cá aquela coisa, deixámos de fazer aqui para ir fazer ali, não. Vai-se passar a fazer em todo lado, coisa que não se fazia antes, pelo menos com esta dimensão. Exatamente. E ainda, permita-me só aqui interromper, também focar um bocadinho nessa descentralização. Vai ser criado, e já conversei à Câmara Municipal, e aliás vou precisar mesmo da autorização da Câmara Municipal para fazer a parte da proteção civil, que tem essa responsabilidade, mas quer criar pequenas equipas, e a lei permite isso. Com as associações, por exemplo? Exatamente, ali tem que ser mesmo pessoas, não é as associações. Várias pessoas, vários elementos dessas aldeias mais rurais, gerar uma maior ou dois elementos. Para quê? Qualquer assunto de proteção civil seja dado um input e a intervenção seja feita no imediato. Haver um contacto, não é? Que vocês possam ligar e alguém está lá para, pelo menos para transmitir o que é que se passa para... Exatamente. É uma excelente ideia. Isso, e aí são esses fatores que geram a tal segurança, às vezes, que é só psicológica, mas que é muito importante. Exatamente. Isto é como a gente, quando vê a polícia na rua, muitas vezes gera-nos algum conforto do ponto de vista psicológico, da sensação de segurança. Isso é muito importante. Vou interromper outra vez. Por acaso ainda não falámos, mas o Cercado do Alentejo até tem o privilégio de ter uma associação de bombeiros, né? Que há muitas freguesias que não têm, né? O Cercado do Alentejo até tem esse privilégio. Acaba por ser um projeto interessante, né? Integrar todas as localidades da freguesia nesse projeto. Em relação à freguesia e à junta de freguesia e aos bombeiros, há aqui naturalmente uma aproximação natural, né? E uma defesa... Há uma ligação muito forte da junta por parte de defender os bombeiros, não é? E o seu reforço de meios. Todas as associações são importantes, mas claro, há outras que acabam por ter, pelas suas características e o seu trabalho, acabam por ter um peso muito, muito maior. E a Associação dos Bombeiros, sim, é das associações com mais peso que existe no Cercal e que nós temos que olhar de uma forma especial. Não só porque também atravessa, como muitas associações de bombeiros atravessam, a nível de financiamentos tem algumas dificuldades e de apoios do Estado e mesmo a nível municipais. Claro, temos que ter sempre esta atenção. E a coordenação que tem existido entre bombeiros e junta de freguesia tem sido excelente. Tivemos a prova agora quando foi estas tempestades que surgiram. Eu estou sempre a falar das tempestades porque isto deixou marca. Sim, agora faz parte nos últimos tempos, infelizmente. A ligação com o próprio comando dos bombeiros foi muito, muito, muito grande. Eu próprio andei a cortar com a motosserra, andei a cortar árvores, andei a desviar cabos elétricos, juntamente com os bombeiros. Isto porque quando havia dificuldades ligávamos um ao outro e as coisas resolviam-se imediatamente. Já agora, e para terminar, lembrei-me de outra coisa. Nestes meios rurais, e voltando à aldeia do Cano e à Sonega, porque é aqueles que eu tenho alguma proximidade, não conheço os outros, mas nestes tenho alguma proximidade. Às vezes sempre houve aqui alguma dificuldade também na limpeza pública, nem sempre funcionou da melhor forma. Não havia aqui se calhar a oportunidade também de haver um trabalho entre a junta de freguesia e as associações, aproveitar, não sei, aqui os meios humanos das associações para em parceria também fazer alguma coisa nessas áreas, ou a junta de freguesia tem a ideia de colocar lá pessoas, ou já lá estão pessoas, o que é que vão fazer para tentar melhorar isso? Nós da parte da limpeza, e é sempre um problema, nós temos poucas pessoas na junta de freguesia face ao território que temos, e depois é muito disperso. Sim, os mais dispersos pior. Exatamente. Nós, para ter ideia, para limpar a Sonega demora um dia, 2 dias, um dia bem corrido. Portanto, as coisas têm que ser deslocadas com planeamento. Mas, por exemplo, peço desculpa interromper, mas por exemplo, a Sonega se calhar merecia ter lá uma pessoa a tempo inteiro, não é? Digo eu. Não? Sim. Acredito, não a tempo inteiro, mas podia haver associação, se calhar. Exatamente. Isso é algo que podemos estudar, parece-me até uma proposta muito, muito interessante. Claro, isto aqui, as mentalidades também mudaram. Antes, ainda há quem o faça,
as próprias pessoas varrem à porta de casa. Sim, ainda há muito isso. Hoje em dia está-se a mudar um bocadinho esse sistema, porque as pessoas não estão para isso. E acaba por dificultar aqui mais a malta mais nova já não está por isso. Os mais antigos ainda têm essa cultura. E depois temos também, nós a nível de equipamentos, temos equipamentos muito antigos, equipamentos que já, quando apanhei no início do mandato, avariados, e que temos agora, que não estávamos a contar com isso, proceder a reparações. Equipamentos de limpeza. Temos o aspirador, por exemplo, não era feita uma revisão há já uns anos, avariou, pronto, e agora está à espera de manutenção, estou à espera do orçamento ainda. Esse foi o grande problema que o Carlos encontrou quando chegou à junta de freguesia? Foi a questão dos equipamentos? Sim, encontrei serem antigos? Não estava à espera. A antiguidade já sabia, não é? Agora, os problemas que vinham dali é que não tinha essa noção. Eu tinha equipamentos que já tinha uma carrinha que estava a levar 1 litro de óleo todos os dias. Isto para mim é inconcebível. Tinha tratores um trator com uma avaria também, uma carrinha com os travões a funcionar mal. Pronto, isto é tudo coisas que nós não tínhamos previsto porque desconhecíamos e que tivemos que corrigir no imediato. Mas a junta de freguesia houve anos que teve, por exemplo, não tinha dinheiro no orçamento e não o gastou, não é? Pelo menos do conhecimento que eu tenho, não é? Não é muito. Tinha dinheiro e depois vocês encontram uma situação dessas, acho que não joga uma coisa com a outra, não é? Sim. Nós, felizmente, e aí sim a gestão CDU na parte das verbas foi, de grosso modo, até responsável. Há um caso ou outro que eu digo claramente que foi uma irresponsabilidade grande, mas são casos pontuais, mas nunca deixaram junta descalça de verbas. Agora, o que podiam ter alocado era realmente as verbas deixar para... verbas e deixar claro, equipamentos... Não haver investimento, não é? Também não faz muito sentido. Vocês lançaram aqui um conjunto de questões que eu tenho ouvido atentamente, quase dava outro programa. E agora temos que ao fim, para ficar sempre na expectativa. E depois é assim... para ficar na expectativa. Como não há via verde, ficámos com muitas questões para Exatamente. perguntar, não é? E no via verde temos a facilidade que é sim ou não e vamos em frente e aqui prolongamos. Há aqui questões importantes. Eu, disto que falámos agora aqui, ressalvo aqui uma que é muito importante, o Carlos abordou, que é alguma perda de pertença das pessoas, porque antigamente as pessoas viviam lá, os pais tinham vivido naquela rua, eles foram criados naquela rua e tinham uma grande proximidade com a rua, que a rua estivesse limpa, que estivesse arranjado, e quando não estavam, arranjavam. E hoje em dia, mas isto é, enfim, é uma questão sociológica. Hoje em dia as pessoas entram em casa, fecham a porta e criou-se a sensação que o que está para fora da porta que não lhes pertence. E isto tem reflexos pesados para todos, seja a sede do município, seja as juntas de freguesia, mas isto generalizou-se. Enfim, é quase geracional, não é? Tem. E as próprias pessoas, muitas não têm o cuidado mesmo da limpeza. Se ver um papel em frente à porta, não apanha, alguém há de vir e apanha. A erva não a apanha, alguém há de vir e apanha. Agora, mudando aqui de questões. Primeiro, eu senti durante algum tempo, e foi uma realidade, não foi só percepção esta, houve um dinamismo do ponto de vista turístico, aqui há 15 anos atrás, 20 anos, a partir ali dos anos 2000, houve muita criação do turismo rural. Depois vocês também têm ali a questão dos caminhantes, que também Como é que está a questão turística no Cercal? Continuam a surgir esse tipo de unidades? Porque isso agora também passou um bocado, fez-se muito, e a mim dá-me a ideia que, de uma forma geral, mesmo em Portugal, que estabilizou um pouco, que está estável. Mas vocês ainda continuam a ter muita procura dessas instalações, os caminhantes continuam a acrescentar ali valor. Nós tivemos o boom, cá está, dos turismos rurais há uns anos atrás. Agora está mais estagnado, mas continuam a surgir novos investidores. Conseguem. Têm-se conseguido manter e têm feito investimentos para alargar a oferta e para conseguir melhores condições. Os caminhantes é interessante porque tinha ali alguns miradores. Nós temos a Rota Vicentina. A Rota Vicentina atravessa ali parte do Cercal e veio-se muita gente, principalmente agora na altura da primavera, verão, é muita gente que circula ali. Isso é uma marca, até a gastronomia é uma delas. Essa questão. Tem que ser melhor explorada. Nós temos mesmo nessa rota, temos algumas coisas históricas que estão degradadas, que não foram dados os interesses, e nós vamos intervir nelas enquanto junta de freguesia. Que era parte do roteiro gastronómico, temos coisas muito interessantes, olha, parte os cercalitos. Temos também pratos mais tradicionais alentejanos, também podem ser. Eu ia chegar lá, eu lancei esta isca
A festa da Patanisca, a famosa festa, está-se a tornar um ícone aqui da região. Aquilo tem 5, 6 anos, não é? Sim. Sensivelmente. O que é que vamos ter o que é que vai ser a festa da Patanisca nos próximos anos? A festa da Patanisca, e para já vou mandar aqui outra bujarda, houve muita gente que dizia que se o Carlos ganhar as eleições vai deixar de haver festas, vai deixar de haver o Festival da Patanisca. Completamente falso. Nós, o que existe de bom, o que existia de bom é para manter e fazer para melhorar. O Festival da Patanisca, neste ano, vai ser feito nos mesmos moldes do que foi o evento passado. Não digo os eventos passados porque ele tem vindo a melhorar de ano para ano. Agora, o espaço, quanto a mim, não é o mais adequado. Torna-se muito curto, existem ali problemas logísticos e mesmo de fluxo de trânsito que é complicado. Tem que ser feito noutro espaço. Nós estamos a estudar juntamente com a Câmara Municipal outros espaços que existem no Cercal para que de futuro seja feito aí e com outras condições. Mas neste ano vai ser feito no Cercal. Temos já um artista de renome, isso não posso divulgar aqui, peço desculpa. Mas vai ser um evento grande, sim. E as tasquinhas? As tasquinhas também vão. Eu não vou acabar com festa nenhuma, apesar de muita gente dizer o contrário. Uma última questão da minha parte, porque o tempo também nos vai aproximando do termo do programa. Existem ali, e vocês também já abordaram, existem algumas marcas do ponto de vista de associações cívicas. Portanto, a Casa do Povo é incontornável, pela sua antiguidade, pelo serviço social que presta no Cercal do Alentejo, em toda a Junta de Freguesia, em toda a freguesia. Aqui a questão dos bombeiros também toda a gente conhece os bombeiros do Cercal há muitos anos. Eu penso que já teve um momento até de maior fulgor, depois teve alguma quebra e acho que se está a restabelecer, pelo menos sim. É aquilo que eu me pergunto. Mas há aqui um fenómeno, se me permitem o termo, que ressurgiu nos últimos anos, que é o Juventude Cercalense. Eu pessoalmente atribuo muito isto também à existência do novo equipamento, o campo do futebol. Portanto, o que eu quero aqui chegar é, estes equipamentos que se fazem, isto são fatores muito fortes de atratividade, ou seja, o Juventude hoje não seria aquilo que é, nomeadamente com os jovens, porque, enfim, para a freguesia que é, para a população que tem, eu penso que consegue captar e manter ali uma série de jovens que de outra forma lá tinham que ir a caminho ou de Mil Fontes, ou de Santiago, ou de Sines. Isto é a prova que estes equipamentos, porque às vezes há esta ideia de que fazem-se as coisas. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O Cercal falta uma creche, falta um centro escolar, falta um lar de terceira idade, e esses equipamentos melhoravam muito a qualidade de vida e também atraíam ali muita gente, não é? Sim. E notou-se com as obras no campo da Boa Vontade, que é o campo de futebol do Cercal, o facto de ter um relevado impulsionou ali. Claro, tem falta de outras infraestruturas, tem falta das bancadas, tem falta de uns balneários. Mas ainda assim, trouxe ali dinamismo, e depois aos fins de semana os joguitos dos miúdos e tudo isso, não é? E os próprios treinos, aquilo enche muito dos miúdos, existe também um acréscimo de miúdos a frequentar. Não só na Sociedade de Juventude Cercalense com o futebol, como outras atividades, temos o ciclismo e mais ciclismo de natureza, também existe dinâmica ali. Existia antes, e eu fiz parte dessa juventude da banda filarmónica. Também. Hoje está a atravessar um momento menos bom, mas que acredito que com uma boa gestão e uma visão um bocadinho diferente consiga também essas associações e depois com esse equipamento, isso é que é um bocado, na minha opinião, isso é que é um bocado o cimento das freguesias. Hoje em dia, na minha opinião, e isso acho que ressurgiu. Mesmo estes clubes de futebol locais, hoje em dia começamos a ter mais gente a acompanhar e a ver o clube da sua aldeia, da sua vila, do que às vezes ir ver, eu não falo de uma primeira divisão porque são coisas distintas, mas estes clubes locais, seja com o Inatel, seja com os miúdos, conseguiram criar outra vez aqui algum cimento social e de proximidade entre as pessoas, não é? Porque, sim, isso nota-se muito, e as pessoas juntam-se mais. As bandas filarmónicas, portanto, tudo isso perdeu-se um bocadinho. O tal sentimento de pertença que falávamos aqui há bocadinho, também acho que fugiu um pouco quando se começou a perder essas questões. Foi, as pessoas começaram-se a dispersar noutras coisas. A oferta foi escasseando, falo no Cercal porque é o caso mais próximo, mas as pessoas foram-se distanciando um bocadinho da parte associativa. As pessoas estão muito mais individualistas do que
do que associativo. E passámos todos a questão da globalização, passámos todos a consumir o mesmo, todos a esta questão dos produtos. Eu achei muita piada e acho muito importante estas questões, por exemplo, como é ter um produto local com produtos locais. Para termos coisas diferentes, não é? Porque eu dou sempre o exemplo do McDonald's. Se a gente vai ao McDonald's, seja onde for, é sempre igual. Tudo bem, é uma estratégia de negócio, mas eu acho que o que aproxima ou o que faz diferente é estas coisas, estas proximidades. E eu acho que as juntas de freguesia, aquelas que estão a fazer um bom trabalho, aqui no vosso caso, eu, pelo menos aquilo que vejo, parece-me que sim, ir mantendo estes valores tradicionais, ir fazendo estas coisas que cada freguesia tem diferente entre si, não é melhor nem pior, cada uma tem diferente. Eu acho que o segredo passa muito por aqui, não é? Nós temos que valorizar o passado, as tradições e manter a nossa essência, porque isso é o que nos distingue também de muitos outros locais. Temos que manter isso, mas temos que ter um olhar para o futuro. Não podemos olhar só para o passado, nem olhar só para o futuro. Tem que haver sempre uma ligação entre as vertentes. Sabes, eu, por exemplo, vi esta preocupação com as pessoas do Cercal, com a questão da Praça de Touros. E estávamos aqui há pouco a falar, se calhar há uma década que não há litoradadas, não há nada. Mas isto é positivo. Isto é um ícone para as pessoas, é uma ligação ao passado, é uma ligação à terra, porque se calhar, tendo a Praça de Touros do Cercal, qual é que fica mais próximo? Lá embaixo em Garvão, não é? Sim, há em Garvão. Eu acho que aqui na zona não... Alcácer, salvo erro. Mas lá está, portanto, é um produto totalmente diferente, é uma coisa totalmente diferente, mesmo que não houvesse touradas, mas era uma ligação que as pessoas tinham. Sim, era uma ligação. Isso é positivo. Eu sou aficionado, então podem pensar, muita gente pode pensar que não, mas eu sou aficionado, eu gosto mesmo de touradas. Ainda conheci as touradas lá. Isso é muito positivo, porque isso demonstrou uma ligação que as pessoas têm à sua terra, porque podia ser indiferente. Nós temos em localidades como Sines e como Santiago e tantas pelo país que ganharam alguma dimensão e há alguns monumentos, algumas atividades do passado que desaparecem e não há qualquer manifestação pública de preocupação com isso. Eu, por acaso, achei interessante quando vi, ainda mais sabendo. Uma coisa é se tivesse a ser utilizada, as pessoas reclamavam, então, mas agora não há tourada, mas não estando utilizado, as pessoas identificavam aquilo como uma coisa sua, como o seu passado. Identificavam não só por as touradas, como outros eventos que existiram lá. Foi feito lá espetáculos com sevilhanas, cá está mais ligado à tourada, mas foi uma escola de toureiros de miúdos, com uns vitelos bravos. Foram feitos bailes lá, as próprias marchas populares há também. Muita gente que tem vivências ali, não é? Sim, vivências antigas. E é claro que custa ver um edifício como aquele de longa data, ver um edifício a ter oferece dinheiro e possibilidades, se calhar é interessante recuperá-lo na íntegra e fazer um multiuso. Sim, ele pode ser convertido. Se for essa a intenção da Casa do Povo, acho que sim, faz todo o sentido. E ainda para mais, se a maior parte da população também demonstrar esse interesse, acho que a Casa do Povo acaba por ter também, esta direção que está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Foi um prazer. Igualmente, obrigado. Ainda tenho aqui uma última questão. Falou várias vezes da construção da creche e do lar de idosos, não sendo, claro, uma obrigação da Junta de Freguesia, mas já há algum tipo de conversação com outras entidades para que isso possa ser possível ou não? Já. Nós fomos o motor, por assim dizer, dessas conversações entre a Câmara Municipal e a Casa do Povo, neste caso, sendo uma IPSS e que pode ter essa valência. Isto pode não passar só por a Casa do Povo, pode haver outras IPSS que estejam interessadas nisto. Mas sim, já existe algum desenvolvimento, ainda que uma fase muito embrionária, mas já se está a trabalhar nesse sentido. Poderá ser uma realidade para o futuro, não é? Sim, eu acredito que sim. E aliás, tem mesmo que ser, não temos grande hipótese nisso. Agora, se é ao longo destes 4 anos, não acredito muito sinceramente que seja já nestes 4 anos. Mas que se construa um bom caminho para que seja uma realidade a curto prazo, isso sim, acredito. Filipe Alexandre Raposo, aqui o ponto positivo da semana. Exatamente, já não temos tempo para mais. Temos que marcar outra entrevista. No Cercal? Pode ser no Cercal. Pronto, o livro desta semana é Fomos Mais do que um Erro, do Raul A Minha Alma, que é um escritor conhecido. É um romance que também faz falta. Ao contrário dos últimos livros, não é? Pronto, que era grande. Este também acaba por ser uma inspiração. Falar um bocadinho do livro. O livro é Benedita, que chega à herdade do Aragão, acompanhada pelo namorado, que se prepara para fechar um grande negócio.
está longe de imaginar que aquele lugar vai mudar a sua vida para sempre, a viver um relacionamento tóxico, mas incapaz de se libertar dele, vê-se mergulhada num dilema quando conhece o Pedro, o tratador de cavalos da herdade. De poucas palavras, olhar misterioso e um ar arrogante, o Pedro revela vários sinais de alerta. Talvez um erro, Benedita aproxima-se. Só que há algo nele que a atrai mais do que ela gostaria. Talvez por perceber que por trás daquele ar insensível existe um bom coração que o passado marcado pela violência acabou por esconder. Há pessoas que têm mesmo de entrar na nossa vida e há pessoas que não podem mesmo ficar nela para podermos ser felizes. Será capaz de fazer esta distinção, a Benedita? E como diz o autor, no fim de contas é melhor nada do que só metade. Não vou dizer mais, porque depois também sabiam tudo, não é? Mas para quem gosta de romance e destas coisas, também é uma história engraçada. Aliás, todos os livros têm a sua parte inspiradora, uns mais do que outros, mas os livros do Raul são todos também com grande inspiração. E depois também, naturalmente, depende da pessoa. Há pessoas que têm a capacidade de entrar na história e de viver a história, outros não. Depende também como cada um encara a leitura, mas fica aqui a sugestão. A nota positiva e o destaque da semana acho que não é a primeira vez que vai para o Hospital do Litoral Alentejano e voltamos aí para o destaque da semana para o Hospital do Litoral Alentejano, porque as coisas positivas também devem ter destaque, não é só as más. O destaque da semana é a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, reforça a sua capacidade tecnológica com novos taques e um robô cirúrgico. A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano encontra-se a realizar um dos mais relevantes processos de modernização tecnológica dos últimos anos, com 2 avanços estratégicos: a instalação de 2 novas salas de tomografia axial, o TAC, e a aquisição de um robô cirúrgico de última geração. Isto foi uma aquisição dos equipamentos, é financiada pelo PRR, com um investimento global de 3,7 milhões de euros. Os novos TACs já em funcionamento representam um significativo reforço da capacidade de diagnóstico da instituição, permitindo o aumento da rapidez e precisão da realização de exames, a maior eficiência na resposta a situações de urgência e de internamento, a melhoria de experiência do utente através de ambientes renovados, maior viabilidade e continuidade assistencial apoiada por uma nova certificação e atualização técnica do sistema, enfim, entre outras coisas. Por isso também o procedimento menos invasivos com menor dor pós-operatória e redução de complicações. Enfim, dá-se aqui um passo importante e por isso também estão de parabéns. E quando se fala muito na saúde e na falta de meios e de capacidade da saúde, fica aqui uma nota positiva e um destaque para o nosso hospital. Certamente que com maior disponibilidade e também se calhar com outro apoio do nosso grande poder económico da nossa região, que eu agora ando sempre a falar nisso, não é? Se houvesse aqui outros apoios, então podíamos ter um hospital de excelência e porque não um dos melhores do país, que até em algumas situações até somos. O poema desta semana é Correr da Vida, de Guimarães Rosa, e é: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Como é hábito, sugestões, perguntas podem enviar para politicaconfactos@radiocines.com. Um grande abraço para agentes da freguesia do Cercal e os seus aglomerados rurais. Um agradecimento muito especial ao Presidente da Junta de Freguesia do Cercal do Alentejo, e a promessa de um dia um programa no Cercal do Alentejo, e também agradecer ao Clandestinos pelos cercalitos e agradecer ao Presidente por nos trazer esta lembrança, que nós agradecemos, e a todos que estão lá em casa e ao nosso auditório, a todos muito obrigado e até para a semana e até breve.
Obrigado. Terminamos assim a edição de hoje do programa Política com Factos, um programa que é emitido aqui na Rádio Sines todas as quartas e domingos às 11. Deixe ficar connosco, tenham um excelente dia.